Bom dia pessoal, bom dia meus irmãos, bom dia povo de Deus. Vamos no nosso devocional. Glória a Jesus. Mais um dia, nosso devocional, hoje 5 de fevereiro. 5 de fevereiro é nosso devocional de número 4. É o quarto dia do nosso devocional. Hoje nós vamos estar falando sobre propósito. O propósito. Devocional dia 5 de fevereiro é o nosso devocional número 4. Eu quero falar hoje sobre propósito. Hoje, sexta-feira, mais uma semana que vai se finalizando aí. E nós estamos crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus é bom. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de Deus. Há um tempo e há um propósito de Deus para todas as coisas. Sexta-feira. Bom dia, Ariel. Deus abençoe tua vida, tua família. Pessoal, sexta-feira, fechando aí uma semana, dia útil, né? Claro que muita gente trabalha amanhã, sabadão, e vai ter live amanhã também, viu? Ter live. Nosso devocional é diário, às 6h12. O pessoal tá me perguntando por que eu não faço mais tarde. Eu já falei no outra live, mas vou repetir de novo, para as pessoas gravarem bem isso, tá? Primeira questão de tempo mesmo, né? Que a gente tem o trabalho da gente, tem a nossa correria. Então, primeira questão de tempo. É o tempo que eu tenho para fazer. Só que também eu sempre fui assim, cobrado de alguém, né? Alunos, irmãos de igreja, amigos, falam assim: ô Ronaldo, por que você não faz live e tal? Daí eu sempre busquei um propósito para estar fazendo. Então isso deveria envolver muitas coisas, sabe? Eu sempre falei isso, falei assim: não, para mim fazer algo por fazer, eu não vou fazer. Porque eu sou movido pelo propósito, eu sou movido por propósito. Nós precisamos ser movidos por propósito. E o propósito normalmente é um objetivo para um objetivo para o que se busca, o que se vive, né? Vamos colocar assim: o propósito é o sentido da vida, é o que faz sentido para a nossa existência, né? Então, o propósito que nós vamos seguir, né? Ele precisa ser aquilo que faz sentido para nós, aquilo que faz sentido e move a tua vida. Então, o propósito faz a nossa vida valer a pena. É a vida que vale a pena ser vivida. Que vida é essa? É a vida movida por um propósito. Então já anota isso aí, gente. Grava isso aí na tua caderneta, aí, na tua agenda. Grava isso na tua agenda, viu? O que é o propósito? Propósito de vida, o propósito em tudo que eu for fazer, é aquilo que faz a coisa ter sentido. É aquilo que faz a coisa valer a pena. Então, se eu vou pregar numa igreja, pregação de culto, aquilo tem que fazer sentido para mim.
senão não pregue. Você vai pregar na tua igreja, vai pregar em algum lugar, tem que fazer sentido para você. Ronaldo, você pode ministrar uma palestra aqui em qualquer lugar, empresa, escola, vou ministrar. Mas a palestra ou o simples fato de dar uma palestra, de ir palestrar, ela tem que ter um sentido, tem que ter um propósito para aquilo acontecer, senão não compensa. Então, tudo que você for fazer, você precisa ter um propósito definido. E se você colocar isso bem claro para você mesmo, as pessoas ao teu redor vão entender isso. E quando elas entendem isso, elas vão perceber que você faz aquilo com paixão, com dedicação, com amor, carinho, empatia, afeto. E isso vai ser transmitido nas palavras que você for falar ou na maneira que você está se comportando, na maneira que você está fazendo aquilo. E as pessoas vão simplesmente querer estar junto com você. Então o propósito ele tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para a tua vida e vai fazer a tua vida valer a pena. A irmã Marta está conectada aqui. A paz do Senhor, bom dia, irmã Marta. Deus abençoe, viu? Irmã Marta Pinheiro. Irmã Marta Cristina Pinheiro. Irmã Marta, Wesley, o João Vitor. João Vitor, um abraço, viu? Está conectado, está acompanhando, João Vitor. Deus abençoe tua vida, rapaz. Esse menino é menino de Deus, hein? Prega muito. Cantor, profeta. Ele é um menino de Deus. Filho do pastor Marcos Mardegan. De vez em quando nós se esbarramos por aí. Menino de Deus mesmo. A Marta Amorim está assistindo. Falamos sobre a família dela ontem. Vamos retomar aqui. Então, irmãos, o propósito faz a nossa vida valer a pena, faz a nossa vida ter sentido. Então, tudo que você for fazer, coloque um propósito diante de Deus. Eu sou de um tempo assim, eu vou falar aqui, né? De repente faz sentido para alguém. Você que está assistindo aí ao vivo aí, ou você que vai assistir depois. Eu sou criado assim, eu sou de um tempo, dentro da fé, da igreja, do cristianismo aí, que a gente fazia propósito, né? Então, por exemplo, vamos buscar algo da parte de Deus aí. Você vai buscar uma bênção, você quer uma vitória ou algo assim. Então você faria, né? Chamava de voto isso, né? Você fazia um voto. Vou fazer um voto. E esse voto vai mover a minha fé, a minha crença. Então, até ontem eu ministrei na igreja, estou até meio rouco, sabe? A voz está um pouco... Porque ontem eu ministrei na minha igreja e ontem eu senti uma presença de Deus muito forte. E eu perdi a voz ontem. Ontem eu fiquei sem voz pregando. É ruim ficar sem voz pregando. Aí você se empolga um pouco, né? Aí a presença está muito forte assim. E aí a voz foi sumindo, né? E aí você se empolga no microfone ali e a coisa ficou meio estranha. Mas Deus falou forte com a gente. Eu falei sobre fé ontem, né? Falei sobre fé. Então a fé, Hebreus 11, os bons de Bíblia, falei sobre Hebreus 11. Então assim, a fé, ela é uma convicção tão grande, mas tão grande, que ela vai mover a tua vida para conquistas. Então, ou seja, a tua fé vai te fazer caminhar por caminhos que nem você sabia que esses caminhos existiam. A tua fé vai te fazer caminhar por direções que
você não sabia que era possível, né, caminhar por essas direções. Então, fé é mais ou menos assim, eu defini ontem. Fé é você pisar sem ter certeza que vai ter o chão para te sustentar. Isso é fé. Então, simplesmente você crê, você abraça a crença e depende de você. Você não pode esperar que os outros acreditem, você não pode esperar que os outros te impulsionem. É você que tem que crer, é você que tem que buscar, é você que tem que caminhar. A partir do momento que você crê, que você acreditar naquilo e você desenvolver a tua fé e você aplicar a tua fé, isso vai gerar um propósito. Então dá para entender o caminho, né? Você tem que acreditar, né? A fé move, a fé vai mover o objetivo de vida ali, e isso vai gerar um propósito, que é o propósito de Deus, e o propósito bem definido para você na tua vida faz com que você caminhe, né? Faz com que você caminhe, faz com que você se direcione para conquistas baseado na sua fé, movido pelo propósito. Então, por que às vezes as pessoas elas olham para você e ficam meio que sem entender o porquê que você faz aquilo? Ou por que você aceita um desafio, ou por que você está buscando algo diferente, está buscando algo novo, né? E aí elas ficam se questionando, as pessoas gostam de fazer isso, né? Ah, mas por que fulano, por que ciclano? Então, aí é o que eu disse no começo. Primeiro, simplesmente você precisa acreditar naquilo que Deus te revelou, que Deus te mostrou, que Deus está te inspirando, e você acreditando naquilo, você vai buscar, né? Mais daquilo, você vai acreditar que aquilo é possível, você vai buscar aquilo, e isso vai gerar um propósito, vai gerar um caminho, vai gerar um mover de Deus, vai fazer sentido para você, fazendo sentido para você, você vai buscar, você vai se esforçar, você vai caminhar diante daquilo, vai fazer sentido para a tua vida, vai ter um direcionamento, e isso vai fazer com que você busque as conquistas na tua vida. Você, especificamente você. Agora, se nós ficarmos esperando as outras pessoas acreditar naquilo que Deus te mostrou, que Deus te revelou, aí fica complicado, né? Porque normalmente as pessoas normalmente são assim, elas olham para você, elas acreditam que você é uma pessoa legal, mas elas têm uma grande dificuldade em se alegrar com a vitória, né? Com as conquistas. Então, é mais fácil ter mais gente, não digo que não tem, mas pode ser que tenha mais gente duvidando e esperando a derrota ou esperando não dar certo, do que pessoas acreditando que vai dar certo. Só que o porquê que dá certo? Como é que vai dar certo? Por causa do propósito, né? Então, se você colocar um propósito definido na tua vida, acreditar naquilo, exercer a fé, então a coisa vai acontecer, a tua vida vai ter sentido, a maneira de você desenvolver, de você caminhar, ela vai fazer sentido para você, vai começar a fazer sentido para outras pessoas, as pessoas vão encontrar em você a palavra que elas precisam, elas vão olhar para você, vão ver o exemplo que elas precisam. Voltamos aqui. Hoje está complicado, hein? Deu outra pane aqui no celular. Tem que orar para Deus dar um celular novo, hein? Mas tá bom, voltamos. Precisa fazer sentido para você. Aí as pessoas vão começar a te seguir, vão começar a te seguir no bom sentido, né? Eu falo de liderança, por exemplo. Então, quando você é um líder, as pessoas vão começar a caminhar com você, porque você é uma pessoa que tem sempre mesmo sem falar nada, as pessoas olham para você e vão falar assim, não, eu preciso andar com essa pessoa. É se conectar com pessoas que realmente vale a pena. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês.
andar com quem tem um propósito definido de vida é algo extraordinário. Por quê? Porque essas pessoas normalmente elas têm tanta convicção, tanta fé que nada vai abalar, né? Elas vão ter convicções no caminhar, né? Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 1, para exemplificar aqui a minha história aqui, que esses conselhos práticos aí, esses códigos de vida, de propósito. O Marcelo Coelho. Marcelo, um abraço, viu? Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu vou ler depois o teu comentário ali, porque o celular tá dando algumas coisas estranhas aqui, e aí eu não sei qual que é o problema ali. Mas eu vou aproveitar que está transmitindo e vou ler o texto e nós vamos partir para a parte aí. Hoje está tão engraçado aqui, você vê como é que é, né? Quarto dia do propósito. Hoje já passou marreco aqui, eu moro no final da cidade, agora tem um cachorro. O negócio tá bom hoje. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá engraçado. Josué capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou tenho dado, como disse a Moisés. Então, irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito, muito forte, porque falando em propósito, quando você fala do propósito, esse propósito tem que estar bem definido na tua vida, né? Porque o propósito é um objetivo de vida, e normalmente esse objetivo da nossa vida é colocado por Deus, é Deus que direciona, é Deus que coloca o propósito em nós, é Deus que nos orienta para que nós venhamos a abraçar esse propósito e desenvolver em nossa vida, e faz com que a nossa vida tenha sentido para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por que é que você está vivendo? Não, estou vivendo por viver, então está errado. Porque nós precisamos ter propósitos definidos. Nós precisamos ter o propósito definido. Estou repetindo isso aqui porque é muito sério, gente. Sabe? O propósito, quando você tem um propósito definido, você tem muito menos, digamos que a Cradenil Chibal está ali. Silvio Carvalho, um abraço, viu? Deus abençoe. Amém. Aí, maravilha. Jesus é bom, o diabo não vale nada. Quando você tem um propósito de vida definido, quando você entende qual é a sua missão na Terra, então você tem menos possibilidade de cair em uma depressão, em uma decepção. Porque eu vou fazer uma live aí, nesses propósitos, sobre decepção. Tá? Muito forte isso, muito forte falar sobre a decepção, e vocês vão entender, à luz da Bíblia, o que é uma pessoa sofrer decepção. Todo mundo passa decepção, mas como reagir, como superar isso, tá? Mas hoje a ideia aqui é falar de um propósito. Então, um propósito bem definido, um propósito de vida bem definido, você evita decepções, né? Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo e sabe o que pode acontecer com quem abraça um propósito. Então, quando você está lutando por algo, é normal pessoas te deixar no caminho, é normal pessoas até mesmo se afastar. Por quê? Porque o propósito que você está lutando não faz sentido para elas, né? Então, quando nós, olhando para o texto base aqui, quando você olha para o Josué, você vê que o propósito revelado a Moisés para levar o povo no meio do deserto, né? Então Moisés recebe uma missão, Moisés abraça a missão, Moisés entende o propósito e a sua vida começa a valer a pena a partir de então.
Então, o propósito que Moisés recebeu, Moisés consegue transmitir isso para as pessoas. Ou seja, as pessoas, os seus liderados, eles vão caminhar junto com Moisés, vão lutar com Moisés, vão fazer com que dê certo aquele projeto, aquele propósito, simplesmente por quê? Porque eles viram paixão naquilo que Moisés estava falando. Eles viram algo extraordinário na fala de Moisés, na convicção do propósito de Moisés. Isso vai fazer a vida de Moisés ter um novo sentido. Então Moisés segue o propósito, deixa claro isso para os seus amigos, para os seus liderados, para os seus irmãos, né, para toda a comunidade de Israel, né, os hebreus. E aí nesse processo chega em Josué, que nós vamos ver que Moisés já não está mais com eles. Josué está triste, Josué está sentado, está no chão, está desanimado. Por quê? Porque o propósito de vida aqui era de Moisés. Quando Moisés não está mais com ele, aí ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar triste, ele tem que liderar um povo. Como é que eu vou liderar um povo se eu não tenho o meu propósito de vida? Minha vida não vai fazer sentido, porque o propósito era de Moisés. Aí Deus se apresenta e Deus vai falar para Josué e vai falar assim: olha, Josué, o que eu falei para Moisés, eu estou colocando sobre você. Aí começa o propósito. Josué vai entender que agora o propósito está com ele, o propósito é dele, e ele vai fazer a vida dele valer a pena, seguindo o propósito que Deus havia dado ao povo. Então o propósito aqui é um propósito comunitário. Deus deu um propósito, um direcionamento para o povo. Então o propósito de vida, irmãos, o propósito de vida, ele vai mover a nossa existência e vai deixar um legado na história. Esse é um grande desafio. Mas eu tenho que ser pastor, tenho que ser líder, eu tenho que ser alguma coisa. Não, você não precisa ser pastor. Eu sempre falo isso, que as minhas maiores pregações não são no púlpito. As minhas maiores pregações não são no púlpito. Eu prego muito mais em outros lugares, na rua, na escola, no individual. No púlpito você ministra, amém, na igreja, mas Deus tem propósitos maiores, ou seja, você alcançar vidas em vários lugares, em lugares diferentes, você impactar vidas, você direcionar vidas. Então você está dando uma palestra, você está influenciando vidas. Você está dando uma aula, no meu caso com o professor, você acaba influenciando vidas. O simples fato de você estar ali, você está influenciando, você está direcionando, está revelando Deus para as pessoas. Então, o propósito bem definido para você faz com que não só você conquiste algo, mas faz com que as pessoas ao seu redor também conquistem. Esse é o ponto. Quando Josué vai entender o propósito de Deus na vida dele, ele vai entender que a vida dele, ela começa em Deus e ela termina em Deus. A vida de quem tem propósitos definidos começa em Deus e termina em Deus, e ainda deixa legados na história. Deixa a história marcada. A pergunta aqui: qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando para alguém? Puxa em sua memória, eu acho que a maioria que está assistindo aqui ao vivo é crente, já frequenta a igreja, ou frequentou. Eu vou falar uma coisa para você, perguntar uma coisa para você, bem séria isso aqui. Quantas pessoas já passaram na tua vida? Quantos líderes, pastores, missionários, amigos, irmãos, cantor, não sei. Mas quantas pessoas passaram na tua vida e deixou um legado, deixou uma marca na história, e deixou uma marca em você, que às vezes, se não fosse essa pessoa, você não estaria hoje de pé, não estaria nem vivo hoje. Por que essas pessoas marcaram a tua vida? Por que essas pessoas simplesmente deixou um legado para você? Puxa em tua lembrança, você vai lembrar de alguém. Eu duvido que você não vai lembrar de alguém. Alguém passou na tua história, na tua vida, ou ministrou uma palavra, ou foi teu amigo, ou foi teu conselheiro, ou foi seu mentor, mas alguma coisa aconteceu que marcou a tua história.
Essa pessoa às vezes não era famosa, essa pessoa não pregava nos grandes congressos, não era uma pessoa que viajava o Brasil todo, a moda agora, né, o conferencista internacional. Não, não, não. Às vezes era uma pessoa simples, uma pessoa que às vezes morava num lugar simples, numa cidade simples, mas essa pessoa, ela estava no lugar certo, na hora certa, para levar uma palavra ou para ajudar alguém que estava precisando. Ela foi um canal de Deus para a vida dessa pessoa. E isso deixou marcas em você. Então, o propósito de vida, o propósito que você abraça, ele faz com que você não só marque a tua vida e te direcione para grandes conquistas, como também vai marcar as pessoas que estão ao seu redor. A convivência será diferente, o ambiente será diferente, o caminhar vai ser diferente, o caminho vai ser diferente, a vida vai ser diferente quando o propósito é definido. O propósito define, irmãos, a nossa vida, as nossas conquistas. E nem sempre está ligado em dinheiro, viu? Nem sempre está ligado em dinheiro. Porque quando você entende o propósito de Deus na tua vida, e você segue, você se desenvolve, você busca, e você vai atrás daquilo, o que acontece? Você busca isso. Então isso é uma coisa. E as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Então Deus começa a colocar pessoas, Deus começa a colocar, por exemplo, você começa a fazer algo, aí Deus toca no coração de alguém, essa pessoa vai querer se conectar com você. De um jeito ou de outro, essa pessoa vai começar a ajudar você. Eu vou repetir, o propósito de vida bem definido faz com que você marque a tua história. As pessoas vão se lembrar de você por causa do propósito que você colocou na tua vida. E isso pode ser referente a qualquer coisa. Isso pode ser referente a qualquer ambiente. É no trabalho. Eu vou abrir uma empresa. Por que você vai abrir uma empresa? Qual é o propósito dessa empresa? O que você vai fazer com essa empresa? Ganhar dinheiro? Só ganhar dinheiro? Então não abra a empresa. Eu aconselho isso. Outro dia alguém veio perguntar um negócio para mim. Eu atendo muita gente. Pessoas mandam mensagem, chamam para conversar. Vem orar aqui na empresa, eu vou orar. Vem conversar aqui, eu sento lá e converso. Eu estou pensando nisso, a gente conversa. Eu falo, por que você... Não, se não tiver um propósito, não abra. Se não tiver um propósito, não coloque esse produto aí. Se não tiver um propósito, você não adianta, não vai dar certo. Você precisa ter um propósito definido para que as coisas aconteçam na tua vida. Defina o propósito. Por que você está abrindo essa empresa? Por que você vai levar um currículo naquele lugar? Por que se você vai fazer aquela entrevista de trabalho? Por que você vai frequentar aquela igreja? Tudo tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito definido, você não vai conquistar, não vai dar certo. Dá para entender isso, né? Eu falei isso para uns candidatos a vereador também na campanha eleitoral que teve aí. Qual que é o propósito? Você quer chegar lá por quê? Porque se a intenção não for fazer o bem, se a intenção não for ajudar, não for atender a comunidade, se a intenção não for estar à disposição daqueles que te elegeram, te colocaram lá, nem entra. Eu era pré-candidato. Até um mês antes da eleição. Eu posso falar isso aqui porque o presidente do partido está conectado aí. Só que o que aconteceu? Eu orando a Deus, pedindo direcionamento de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu falei com 3 amigos. Os 3 amigos falaram assim, Ronaldo, não é hora, não mexe com isso não. De maneiras diferentes, mas foi. Aí eu parei para pensar, apliquei o propósito da minha vida. Isso vai fazer sentido para mim? Disputar uma eleição? Não estou nem falando em ganhar, falando em disputar uma eleição. Vai fazer sentido? Não faz sentido nesse momento. Não tem lógica nesse momento. Então não sou candidato a vereador. Tirei minha pré-candidatura e não fui candidato. Por quê? Porque tem que ter um propósito. Senão você vai chegar lá, você vai fazer coisas que não deve. Você não vai atender a expectativa das pessoas. As pessoas olham para você e geram uma expectativa. As pessoas olham para você e querem ver algo diferente. Aí quando você chega
né, no posto que as pessoas sonharam com você e você não desenvolve o que elas esperam. E aí gera decepção, né, gera coisas ruins. Não pode. Então as pessoas, elas confiam no propósito da tua vida. As pessoas, elas acreditam em você. As pessoas que conseguem identificar o teu propósito, né? As pessoas que vão identificando, elas vão te seguindo, vão te admirando, elas vão crendo que Deus é na tua vida e você vai deixando um legado. A pergunta que eu fiz: quantas pessoas passaram na tua história e deixaram um legado? Quantas pessoas passaram na tua vida e deixaram uma marca? Por quê? Porque essas pessoas tinham um propósito definido. Essas pessoas, elas entenderam o que elas estavam fazendo na Terra. Eu tenho muitas pessoas, né? Muitas. Deus abençoe aí Mário Pereira. Deus é contigo, varão. Não tá dando para ver ali direito, porque meu celular tá com problema hoje, gente. Eu tô fazendo aqui a live, mas tá... Muito bem. Bom dia. A minha sogra tá conectada ali, ó. Cleudimar Brandão Crepaldi. Bom dia. Rodrigo Carvalho. Esse cara é o cara. Deus abençoe, Rodrigo. Passou por aí também. Josué então vai entender. Vamos concluir a palavra aqui. Josué então ele vai entender que o propósito estava sobre Moisés. Era um propósito de Deus e agora estava sobre ele. E quando ele entende isso, ele ouve a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? Levanta-te. E eu falo uma coisa para vocês: Josué só vai se levantar, só vai se colocar em prontidão para fazer o que Deus estava mandando, porque ele vai entender o propósito, ele vai entender qual era o legado, ele vai entender o caminho, ele vai entender a direção, ele vai entender que agora ele precisava assumir o posto, ele precisava levar adiante o propósito de Deus, e ele também deixaria um legado na terra, ele também deixaria marcas na terra, ele também deixaria a sua contribuição para grandes conquistas dele e de todos que estavam ao seu redor. E ele vai entender isso, e a palavra foi bem clara: em todo lugar em que pisar a planta de vosso pé, eu vou tenho dado, assim como prometi para Moisés. Então Deus fala assim: levanta-te agora, vai passar o Jordão, ou seja, já tem obstáculo. Irmãos, meus amigos que está assistindo aí, você que está assistindo agora ao vivo e você que vai assistir depois, todo caminhar vai ser difícil, a nossa vida vai ter obstáculo, a nossa vida vai ter problemas, vai ter dificuldade. Quando Deus fala com Josué, ele tem um Jordão para atravessar. Segundo historiadores, o Jordão estava em enchente, em alta, mas mesmo assim ele acreditou e ele foi, atendeu e perseverou, levantou, discursou para o povo, mostrou o que Deus tinha falado para ele, e Deus vai fazer algo extraordinário. Eles começam a caminhada de conquista e vai marcando a história de Israel com conquistas, com grandes feitos, marcando cada passo, cada momento. E nós podemos ler aí os livros, né, de história, por exemplo, e você vai encontrar em livro de histórias feitos que Deus fez na nação de Israel. Por causa do quê? Por causa de alguém que entendeu o propósito e foi para cima, e lutou, enfrentou, acreditou, e esse propósito moveu a vida dela. Nesta manhã, quarto dia do nosso devocional, a palavra de Deus para nós entenda o propósito e tudo fará sentido. Tá? Entenda o propósito e tudo fará sentido. Deixe o trabalho para deixar um legado na história. Viva para deixar um legado. Viva para deixar marcas na história. Viva intensamente para deixar marcas na vida de pessoas.
Pessoas se lembrarão de você se você estiver definido o propósito na tua vida. Não importa o que aconteça ou como que vai ser feito. Deus vai simplesmente fazer acontecer se você acreditar. Muito bem, vamos orar? Entenda o propósito. Se você está meio perdido, né, assim, meio preocupado com algumas coisas, se assegure no propósito de Deus, tá? Busque um propósito de Deus. Faça propósito, faça oração, busque de Deus direção, que você vai ser movido por uma força sobrenatural. Você conquistará coisas que você nunca imaginou. Eu quero, nesse momento, ser profético aqui. Eu quero ser profético e dizer que vem um tempo de conquistas. Vem um tempo de conquista, de vitória para você. Ah, mas 2021 começou com pandemia, a coisa está complicada, está difícil. Eu quero profetizar, eu estou profetizando, verbalizando isso na minha vida, na minha família, que 2021 será um ano excepcional da parte de Deus para nós. 2021 será um ano excepcional da parte de Deus para nós. Entenda o propósito de vida. Entenda o objetivo de vida. Entenda o que Deus tem para você. Deixe legado, deixe marcas na tua história. Porque Deus vai fazer uma transformação, uma reviravolta na tua vida. Eu creio nisso. Eu profetizei isso na minha vida. O deserto que eu passei, o deserto que nós passamos, a dificuldade que nós passamos em 2020, ano difícil, de pandemia, ano que a nossa geração nunca passou por isso. A minha geração nunca passou por isso. Mas passamos, estamos passando, estamos crendo na proteção divina, estamos entendendo o propósito de Deus e estamos caminhando para a conquista. Então 2021 vai ser um ano excepcional. E assim como eu comecei essa live, o porquê que eu estou fazendo o devocional nesse horário de manhã? Porque Deus falou comigo. Eu senti de Deus uma direção e eu precisava fazer algo mais. Eu precisava fazer algo a mais para Deus. Eu não sei quantas pessoas podem ser alcançadas por essa simples palavra, por esse simples ato, com equipamento simples, porém com sinceridade, com propósito, com muita fé, crendo que Deus vai alcançar alguém aí, crendo que Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida e na vida de quem estará assistindo. Eu estou feliz com Deus por isso, viu? Vamos orar? Se você tiver aí um momento, feche teus olhos aí, tá? Leia a Bíblia hoje, pega a Bíblia, você que vai assistir ou está assistindo. Deus, nós te damos graça. Eu te louvo, Jesus. Te dou graça por tudo que tens feito. Te dou graça pela tua grandeza, tuas misericórdias para conosco. Deus, que o Senhor possa estar neste dia abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ministramos aqui, ó Deus, uma palavra devocional falando de propósito. Cada um de nós temos um propósito. Às vezes nós precisamos encontrá-lo. Às vezes precisamos que seja revelado em nós. Às vezes nós nos sentimos um pouco sozinhos, abatidos. Às vezes parece que estamos em isolamento total. Mas nós cremos que o seu Espírito Santo está conosco. E que o seu Espírito Santo possa revelar o propósito maior em nossa vida. Que a nossa vida venha valer a pena para nós, para a nossa família e para as pessoas que irão se conectar conosco. Deus, a cada um que está assistindo
que o Senhor possa visitar, que o Teu Espírito Santo possa alcançar, que o Senhor possa estar direcionando algo novo sobre a vida deles, que o Senhor possa estar direcionando, ó Pai, uma presença do Teu Espírito Santo de uma forma sobrenatural, gerando proteção, livramento, cura, restauração, renova as forças, renova os ânimos, que o Teu poder, ó Pai, seja real e transformador na vida de quem me ouve, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Muito gratificante receber algumas mensagens que eu tenho recebido. Eu creio no propósito maior da parte de Deus, tá? Hoje nós vamos ficando por aqui. Hoje, o quarto dia do nosso propósito, nós falamos sobre o propósito, tá? Que Deus lhe abençoe a todos que entraram aí. Que Deus lhe guie nesse dia, que Deus proteja, que Deus direcione. Algo novo de Deus vindo para nós. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor. É um tempo de conquista. É um tempo... Eu vou fechar com essa palavra aqui, ó. 2021 será um ano excepcional. Deus vai Deus vai gerar grandes vitórias, conquistas. Deus vai fazer coisas tão grandes a partir do momento que você entender o propósito de Deus, você abraçar o propósito de Deus, você vai caminhar pela fé. Como eu vou repetir a definição, anota aí, ó, pega a canetinha, anota aí. Fé é caminhar sem ter certeza que terá chão. Fé é caminhar sem ter a certeza que vai ter o chão para pisar. Mas você caminha porque tem fé. Você caminha porque acredita. Você caminha porque está no propósito. Você caminha porque entendeu a revelação de Deus, o propósito na tua vida. E à medida que você for caminhando, Deus vai colocando o chão. Você vai caminhando, Deus vai colocando o chão. Você vai caminhando e Deus vai revelando o propósito. Deus vai transformando o caminho. Deus vai gerando vida. E você vai deixando um legado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o seu dia, em nome de Jesus. Fiquem na paz.